clamando por restauração. É o tema da nossa palavra nessa noite. Salmo 126, como é um salmo muito conhecido, você sabe que normalmente, né, eu uso a nova versão internacional, uma versão mais nova. Mas como é um salmo que a gente quase que sabe de cor, muito conhecido, para não ter problema, para vocês assimilarem melhor, eu vou ler na Almeida Revista e Corrigida, nossa velha e boa Almeida, para a gente poder aprender melhor, que todo mundo sabe essa versão. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Verso 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém. Como os salmos são poemas, são hinos de louvor, são poemas, eu vou ler agora, é um salmo pequeno, Salmo 126, só meia dúzia de versículos. Eu vou lê-lo agora na versão A Mensagem. Veja, irmãos, que lindo ficou o Salmo 126 nessa versão, né? Que já na glória, pastor Eugênio Peterson fez da Bíblia, o Salmo 126 na versão A Mensagem. Veja que bonito que ficou. Parecia um sonho, bom demais para ser verdade. O Eterno trouxe de volta os exilados de Sião. Nós rimos e cantamos sem acreditar em tanta felicidade. Éramos o assunto das nações. O Eterno foi maravilhoso com eles, diziam. O Eterno foi maravilhoso conosco. Somos um povo feliz. E agora, ó Eterno, age de novo a nosso favor, enviando chuva sobre nossa vida assolada pela seca. Assim, os que plantaram sua semente em desespero vibrarão de alegria na colheita. E os que saíram com o coração aflito voltarão para casa sorrindo, com os braços cheios de bênçãos. Não é bonita essa versão, a mensagem? Se você quiser, toda boa livraria cristã tem essa Bíblia, versão A Mensagem. Ela é muito bonita, é bem poética, bem moderna. Você vale a pena, toda versão bíblica vale a pena ter, né? É bom você ter. Bom, o salmo que vocês escolheram semana passada faz parte do grupo especial dentro do Saltério. Saltérios são os salmos, né? Faz parte dentro do Saltério de um grupo que vai do Salmo 120 a... Esses 15 salmos, do 120 ao 134, são chamados de Cânticos dos Degraus. Por que eles foram assim chamados? Os estudiosos não têm uma resposta certa, definida, satisfatória. Eles também são chamados de Cântico das Subidas, ou Salmos de Romagem, ou mesmo Salmos dos Peregrinos. E por que esses 15 salmos, do 120 ao 134, são assim chamados? Várias são as proposições que os estudiosos dão acerca disso. Eu vou apenas falar das 3 mais aceitas. Primeiro, esses 15 salmos foram chamados de Cântico dos Degraus porque seriam salmos cantados pelos peregrinos que retornavam do exílio da Babilônia e subiam para Jerusalém. Segunda proposição, esses 15 salmos foram chamados de Cântico dos Degraus
porque seriam os salmos usados nas romarias dos peregrinos que vinham de toda a parte da Palestina para celebrarem no templo as datas festivas. Você sabe que judeu gosta, né, muito de festa. Terceira proposição, porque os salmos de 120 ao 134 são chamados de Cântico dos Degraus. Seriam os hinos cantados pelos judeus nos 15 degraus que davam acesso ao templo. Bem, pastor, qual é a pessoa acha que é melhor? Eu fico com a maioria dos estudiosos da Bíblia com essa última proposição. Salmos 120 a 134 são chamados de Cântico dos Degraus, porque seriam os hinos cantados pelos judeus os 15 degraus que davam acesso ao templo. Eles paravam em cada degrau do templo e reverentemente faziam de cada subida um motivo de louvor a Deus, recitando salmo a salmo. Quer dizer, no primeiro degrau recitavam o Salmo 120, no segundo o Salmo 121, até chegar no 134, no último degrau do templo. Bom, esses, mais um pouco de cultura bíblica, estes 15 salmos podem ser divididos em 5 partes ou 5 trilogias, como os comentaristas escrevem. E o Salmo 126, o que nós vamos ler hoje, né, vamos aprender hoje, faz parte da terceira trilogia intitulada Retorno e Restauração, juntamente com o Salmo 127 e o Salmo 128. Esses 3 salmos, 126, 127 e o 128, tratam de 3 assuntos. O 126, que nós estamos lendo, trata do retorno do cativeiro babilônico. O 127 trata da reconstrução da cidade de Jerusalém e do templo. E o 128 trata do repovoamento de Jerusalém. Bem interessante isso, não é verdade? A libertação de Israel, você sabe que Israel ficou mais de 70 anos no exílio, 78 anos, para ser mais exato, no exílio babilônico. E eles voltaram desse exílio. Então, o coração desse povo estava realmente inundado de muita alegria, grande alegria. Essa alegria vinda da restauração do povo para Jerusalém, para a sua cidade, para o templo de Deus, essa restauração do povo voltando para Deus é o tema do Salmo 126. Meu amado, minha amada, quando nós somos restaurados, refeitos, recompostos pelo Senhor Deus, depois de enfrentarmos situações as mais difíceis, os mais duros problemas, nossa alegria é restaurada e é completa. Quando somos restaurados por Deus, nossa alegria é completa. E eu digo isso e afirmo o seguinte: nesses tempos difíceis de pandemia que nós estamos vivendo, com tantos amados nossos doentes, tantos outros partindo, quando os crentes são tomados de tristeza, de desânimo, de um sentimento de fracasso, a vontade de desistir parece crescer a cada dia, as igrejas vazias, que o povo ainda não tem coragem de ir, todos nós, eu e você, estamos sim e muito precisando da restauração de Deus. Agora preste bastante atenção nisso que eu vou afirmar agora. É um tempo difícil, precisamos de restauração sim, precisamos desta alegria, mas nós não estamos sendo tudo aquilo que Deus requer que sejamos para que aconteça essa alegre restauração. Vamos ver o seguinte. Salmo 126 tem 3 assuntos essenciais. Primeiro assunto, passado de glória, um louvor pelo passado. Vai dos versos 1 a 3. Segundo assunto,
presente de crise. Orações pelo presente, é o verso 4. E o terceiro assunto, um futuro de promessa. Proclamações maravilhosas, versos 5 e 6. Percebeu, entendeu que este salmo, embora tenha sido escrito 3.000 anos atrás, mais ou menos, ele é atual. Embora tenha sido escrito por pessoas que estavam louvando a Deus por terem sido libertas do exílio, estavam de volta à sua cidade, ele tem muito para falar para nós. Um passado, principalmente nesse tempo de pandemia, um passado de glória. Nós louvamos a Deus pelo nosso passado. Nós estamos num presente de crise. A pandemia é uma crise e nós temos que orar por esse presente, mas vislumbramos um futuro de promessa, proclamando maravilhosamente as promessas de Deus. Vivendo esse tempo difícil, essa pandemia que teme em continuar, que parece nunca acabar, e se não for a pandemia que assusta você, e sim outros problemas, as suas dificuldades, as suas lutas, as suas forças se acabando, a alegria não é mais presente em você ou na sua casa. Você ouve essa palavra e vai concordar comigo e crer que você precisa da restauração de Deus na sua vida, assim como Deus fez com o povo de Israel. E por que, meu amado, minha amada, nós podemos esperar de Deus um tempo de restauração? Porque o Deus que fez é o Deus que faz. O Deus que agiu no passado miraculosamente, poderosamente, é o mesmo Deus que age hoje com o mesmo poder. Vamos aprender as lições que esse texto tão lindo nos traz. Primeira lição: as maravilhas que Deus fez ontem devem nos motivar a buscar a Deus com mais fervor hoje. As maravilhas que Deus fez ontem devem nos motivar a buscar a Deus com mais fervor hoje. Versos de 1 a 3. Vamos ler de novo? Você está com a Bíblia aberta aí, não está? Versos de 1 a 3. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O reino de Israel viveu um momento de glória com Davi, com Salomão. Depois do cisma da divisão, Reino do Norte e Reino do Sul, começou a decadência até o Reino do Norte ser invadido pela Síria. As 10 tribos do Norte foram levadas cativas e desapareceram da face da terra. Ficou só o Reino do Sul, as tribos de Judá e Benjamim. Tempos depois, Nabucodonosor veio com a Babilônia e levou cativo o Reino do Sul, o Reino de Judá, e eles ficaram 70 anos no cativeiro babilônico. Meu amado, o nosso passado também foi restaurado. Nós estávamos perdidos sem Jesus e fomos encontrados. Estávamos sem direção e Jesus nos guiou. Estávamos sofrendo e Deus nos resgatou em Cristo. Deus é o Deus que fez, faz e fará. Entenda que a intervenção de Deus é sempre muito maior que a nossa expectativa. É o que diz o verso 1. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. A intervenção de Deus, quando Deus age na nossa vida, é sempre maior que a nossa expectativa. Israel tinha perdido tudo com o cativeiro. Eles estavam sofrendo demais. O Salmo 137 dá uma descrição precisa de como o povo estava sofrendo na Babilônia no cativeiro.
Salmo 137 diz lá: junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, e lembramos-nos de Sião, nos salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esquece a minha destra da sua destreza, apegue-se a minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai-a, arrasai até os seus alicerces. Ah, filha da Babilônia que vai ser assolada. E o Salmo 137 termina com essa terrível constatação: feliz aquele que te retribuir consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. A intervenção de Deus é sempre maior que a nossa expectativa. Israel tinha perdido tudo com o cativeiro. Havia muito sofrimento, mas o que Deus tinha preparado para eles era muito maior. Segunda coisa que a gente entende é que a intervenção de Deus produz uma alegria maravilhosa. Olha o verso 2. A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Eles estavam chorando, mas agora estão rindo. O povo estava sofrendo, mas agora não há mais dor. Deus é o Deus que ainda hoje, meu amado, transforma o choro em alegria. Deus é o Deus que transformou o choro do povo de Israel em alegria. É o mesmo Deus que pode, que se você permitir, transformar o seu choro em alegria. Uma terceira coisa nós aprendemos aqui, que a intervenção de Deus produz impacto nos outros. E isso é um poderoso testemunho. Olha a segunda parte do verso 2. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. O povo olhava, as nações ao redor de Jerusalém, olhava o povo voltando, souberam das maravilhas que Deus fazia para eles. E foi um tremendo testemunho. Quando Deus opera poderosamente na nossa vida, isso vai se projetar para as outras pessoas. Isso é um poderoso testemunho. Você pode ter toda a certeza que os olhos do mundo, os olhos das pessoas estão voltados para nós, estão voltados para você. Quando a dificuldade, quando os problemas assolam a vida do crente, ou mesmo quando a tragédia acontece na vida do crente, as pessoas comentam. Mas quando Deus usa do seu poder para abençoar a vida do crente, quando Deus usa do seu poder para transformar a vida do crente, quando Deus usa do seu poder para restaurar a vida do crente, isso também é comentado e se torna um poderoso testemunho de grandes coisas que o Senhor, Deus, tem feito a estes. Há uma quarta coisa que nós podemos entender dessa primeira parte. A intervenção de Deus gera em nosso coração um reconhecimento sincero. O verso 3, você sabe bem: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Há um risco muito grande, meu amado, de recebermos grandes intervenções, grandes coisas de Deus, e acharmos que isso é normal na nossa vida. Você sabia disso? Já pensou nisso? Quantas vezes Deus tem abençoado você? Quantas vezes Deus tem feito um milagre todos os dias na sua vida? E às vezes você nem reconhece. Deus te dá saúde, Deus te dá uma casa para morar, Deus guarda você em um lugar tão arriscado quanto a Baixada Fluminense que nós moramos. Deus te salvou, Deus te deu um céu para morar. Quando você reconhece isso, que eu particularmente chamo de pequenas, grandes bênçãos, você tem gratidão, e com gratidão você tem alegria.
seja grato, reconheça a restauração, os milagres, as pequenas, grandes bênçãos diárias que Deus faz na sua vida. Segunda parte. Depois que nós olhamos as maravilhas que Deus fez no passado, depois que nós entendemos o que Deus fez no nosso passado, vamos olhar o que nós estamos enfrentando. Um presente de crise. Um presente de crise. Dias de crise. Tempos de crise. Olha o verso 4. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. O que vemos aqui é um grande perigo. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. É um grande perigo. Pastor Hernandes Lopes chama de o perigo da rotina espiritual. Eu vou explicar o que é isso. Quantos de nós reconhecemos que já vivemos dias de mais intimidade com Deus do que estamos vivendo hoje? Quanto de nós reconhecemos que já tivemos mais intimidade com Deus, mais vida consagrada com Deus do que está tendo hoje? Você tem mais tempo de crente, conhece mais a Bíblia, mas o seu coração hoje está mais seco do que lá atrás. Lá atrás, você foi fiel, você foi mais animado, você foi mais apegado a Deus, mais envolvido com a igreja. Mas o tempo foi passando e você foi se acostumando e tendo uma vida espiritual sem expectativa, às vezes mecânica, deixando de orar, deixando de ler a Bíblia, deixando de participar dos cultos presenciais na igreja. Isso foi o que aconteceu com o povo de Israel. Eles voltaram para Jerusalém, mas logo depois a alegria da volta, aquela alegria efusiva da volta passou. Logo depois a alegria da volta foi substituída pela rotina. Vieram as dificuldades, a pobreza, a guerra, o desânimo, as lutas pela reconstrução. Chega então o momento em que o povo de Israel clama: Senhor, restaura a nossa sorte como as correntes do Negueb, como as correntes do sul, em algumas traduções. Você sabe o que isso significa? Que os lugares secos de agora podem ser fontes abundantes de vida ainda hoje. Veja algumas lições que nós podemos aprender do verso 4. Primeira lição: o passado de glória não é garantia de um presente vitorioso, não. As vitórias de ontem não são suficientes para hoje. Você fazia tanta coisa, sentia tanta coisa de Deus, participava de tantas coisas na igreja, não perdia um culto domingo de manhã, uma escola bíblica dominical, um culto domingo à noite, levava visitante para a igreja, participava do culto de quarta-feira, testemunhava. Mas hoje você se tornou um crente comum, apático, sem nenhuma expectativa com a igreja, com a sua vida espiritual, ainda culpa a pandemia, ainda joga a culpa no coronavírus. Desculpa a franqueza, mas se este é você, eu lhe digo que hoje você precisa deixar Deus te restaurar. Você precisa hoje deixar Deus te restaurar e voltar a ser um crente fiel, um crente cheio do Espírito Santo, um crente cheio de alegria no Senhor, um crente cheio de expectativas quanto à vida espiritual, independente de um presente de crise. Uma segunda lição nós aprendemos do verso 4, das correntes do Negueb, das correntes do sul. A sequidão de hoje, a secura da vida espiritual de hoje, não nos deve levar ao conformismo. Por isso que o salmista diz: restaura, Senhor, a nossa sorte. Infelizmente, há uma
triste constatação nas igrejas de hoje. Mais de 50% das igrejas hoje não cresce. Entram 5 membros, sai 6. Os batistérios estão secos. Os crentes não evangelizam. Os crentes estão áridos. Pastor Renato Vargas, pastor da igreja presbiteriana Betesda, lá em Niterói, ele disse uma vez o seguinte: se nós não pregamos o evangelho, é porque não nos encantamos com o Deus da cruz. Será que é essa secura que está na sua vida? Será que você está como as correntes do Negueb? Eu vou explicar daqui a pouco o que significa isso. Será que você não prega o evangelho porque você não está mais encantado com o Deus da cruz, não está mais encantado com Jesus? E se essa crise, então, está estabelecida na sua vida, se esta secura está na sua vida, não é para você chorar, não é para você se conformar, é para você clamar como clamou o povo de Israel, como clamou o salmista no Salmo 126, verso 4. Senhor, restaura a nossa sorte. Tem mais um ponto importante nesse versículo 4. Veja bem, ele diz que a restauração é uma obra soberana de Deus, de Deus. O salmista diz: restaura, Senhor. O poder da restauração está na mão de Deus. É Ele que faz um milagre, é Deus que opera. Essa restauração não vem da igreja, não vem dos métodos, não vem de trabalhos diferentes, de inovações, disso ou daquilo. Tudo é muito legítimo, tudo é até muito válido, mas essa restauração não vem disso. Porque hoje as igrejas vivem uma busca de melhores métodos. Mas Deus não está interessado em métodos. Deus está interessado em pessoas. Deus está interessado em gente com um coração quebrantado para que seja restaurado. Por isso o clamor do salmista, por isso deve ser o seu clamor: restaura, Senhor, a minha sorte. E essa restauração começa e passa pela oração. Todos os grandes avivamentos, todas as grandes restaurações passaram pela crise. Quando na história da igreja passou por um avivamento? Quando em crise, quando a igreja em perseguição, quando as pessoas percebem que não há mais entusiasmo com o evangelho, não há mais encantamento com o Deus da cruz, é chegada a hora de clamar, e clamar a Deus por um avivamento, por uma restauração. Se você está assim, meu amado, se a pandemia deixou assim, se o diabo está usando a desculpa da pandemia para deixar o seu coração seco, como as correntes do Negueb, para deixar a sua vida apática, a sua vida espiritual sem nenhuma vontade de fazer nada para Deus, Deus hoje está te falando: restaura a sua sorte, restaura a sua vida. Foi isso que aconteceu no passado, e é isso que deve acontecer hoje com você. Quando a igreja ora, o céu se abre e Deus restaura a sorte do seu povo. Uma última lição deste verso 4. Essa restauração não é uma coisa simples, não. Não é, não. Essa restauração é um milagre de Deus. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as correntes do Negueb. Você sabe o que é o Negueb? O Negueb é o maior deserto da Judéia. Pensa no lugar seco, cheio de pedras. Não tem nada lá. É areia, poeira e pedra. Seco. Não tem uma arvorezinha. Não tem uma graminha. Não tem um capinzinho. Não tem uma tiririca. Não tem nada ali. É a pedra, pó e areia. É o Negueb. O deserto no sul da Judéia. E o salmista diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Mas, pastor, Negueb não é um deserto seco? Que correntes, ou que torrentes, que rios são esses?
Uma característica do Negueb, desse deserto seco, é que, de repente, do nada, uma enxurrada acontece e um ribeiro, um rio é formado e rasga aquela terra seca sem vida, trazendo água, trazendo vida àquele lugar, e cria-se um oásis onde há vida. Meu amado, minha amada, o salmista está pedindo a Deus que faça o mesmo na vida dele do que Deus faz no deserto de Negueb. Que essa seja a nossa oração, que esse seja o seu clamor, que o Espírito Santo desça e rasgue a sua alma, trazendo vida, e tudo aquilo que está seco dentro de você, que estará cheio de vida, como Negueb, essa corrente miraculosa. Se hoje a sua vida está seca como Negueb, hoje mesmo o Espírito Santo pode vir a seu encontro e lhe encher de vida e vida abundante, como disse o nosso amado Senhor Jesus. Terceira e última coisa, caminhando para o final. Olhamos para o passado, olhamos para o presente e agora nós vamos olhar para o futuro, nos versos 5 a 6. Que diz lá? Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. A semeadura com lágrimas, preste atenção nisso. A semeadura com lágrimas é indício certo de colheitas abundantes. Que vem fácil, vai fácil, mas o que vem do trabalho duro persiste, continua. Quando você semeia com lágrimas, as suas colheitas serão abundantes. Primeira coisa que eu aprendo aqui é que a semeadura é dinâmica. Nos tempos de hoje, a dinâmica da igreja foi mudada. Eu vou explicar mais uma vez. Hoje, a igreja fica esperando os pecadores virem, entrarem pela porta da igreja, para se arrependerem. Quando na Bíblia aprendemos que são os salvos, que é a igreja que tem que ir. A igreja deve ir lá fora, onde os pecadores estão, mas o que nós queremos é que eles venham até onde nós estamos. A primeira coisa que esse texto está dizendo é que você tem de sair. Para você semear, você tem de sair e tem que andar, e às vezes andar e chorar. Hoje a igreja precisa gastar mais a sola dos seus sapatos do que os assentos dos seus bancos. A segunda coisa é que quem semeia, semeia, claro, com as mãos. Isso é lógico. Mas que lição isso nos traz? Diz a estatística que hoje no Brasil há muitos sermões, muitas pregações, ainda mais com a internet, mas não há a relação de pelo menos uma conversão por sermão em média. Por que isso? Será que Deus mudou? Será que a Bíblia é menos poderosa hoje? Claro que não. Claro que não. O problema é que hoje os homens escutam grandes sermões, grandes sermões, mas não veem na igreja grandes obras. O problema é que hoje nós pregamos aos ouvidos, mas não pregamos aos olhos. Jesus falava e fazia. Hoje nós falamos, mas não fazemos. Você está achando que este ponto complicou o sermão? Você está achando que esse ponto do sermão ficou tenso? Eu concordo com você. Eu te digo agora, vai ficar ainda mais nesse próximo ponto. A coisa vai ficar mais pesada agora. Perceba, meu amado, que é preciso regar o solo duro com lágrimas. É preciso regar o solo duro com as lágrimas. Jesus chorou. Paulo chorou. Grandes homens de Deus choraram. E hoje nós pregamos com os olhos secos demais. Por exemplo,
Quando o fundador do Exército da Salvação, William Booth, enviou missionários para muitas partes do mundo, alguns responderam mais tarde reclamando com William Booth: tire-nos daqui, este campo missionário é muito seco, é muito árido, as pessoas não se convertem, nós já tentamos todos os métodos, já tentamos todas as formas, já fizemos todas as coisas, mas ninguém se converte. Aquele homem de Deus, William Booth, respondeu o seguinte: então, missionários, experimentem chorar. Experimentem chorar. Alguém disse certa vez o seguinte: lágrimas quentes não saem de corações frios. Vou até beber uma aguinha agora, porque agora vem aquela pergunta da famosa série Perguntas que eu posso fazer para você, porque eu sou o seu pastor. E a pergunta é: quando foi a última vez que você chorou por alguém? Quando foi a última vez que você chorou pelo pecado de alguém? Quando foi a última vez que você chorou pelo seu filho, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu amigo que ainda não entregaram a sua vida a Jesus, ainda não estão convertidos? Quando foi a última vez que você investiu horas de oração chorando pela conversão de alguém? Tenso, mas verdade. Mas, meu amado, esse texto nos traz uma promessa maravilhosa. O que ele diz? Quem sai andando e chorando enquanto semeia, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Voltará com júbilo, com alegria, trazendo os seus molhos, os seus feixes, trazendo aquilo que ele plantou. A palavra não voltará vazia, porque quem opera poderosamente e miraculosamente é o próprio Deus. Quero concluir com a aguardada historinha. E a historinha é o seguinte: um rei possuía um valioso diamante, um dos mais raros e perfeitos do mundo. Um dia o rei deu uma vacilada e o diamante caiu. E um arranhão estragou parte dele. O rei então chamou os melhores peritos do reino para tentar corrigir aquele arranhão, tirar aquele arranhão, corrigir a imperfeição. Mas todos os melhores peritos do reino falaram que não podia fazer nada. Não pode retirar aquele arranhão sem cortar fora uma boa parte da superfície do diamante, e aí reduzir o peso do diamante e o valor dele. Finalmente apareceu um artesão, não tão famoso quanto os outros, mas aquele artesão falou o seguinte para o rei: olha, rei, eu tenho muito observado o maior artesão de todos, e com ele muito aprendi. Posso lhe garantir que saberei reparar o diamante sem reduzir seu valor, pelo contrário, vou aumentar o valor dele. Aquele artesão demonstrou tanta confiança ao rei que o rei se convenceu e entregou o diamante ao homem. Passado alguns dias, aquele artesão retornou com o diamante ao rei. E qual não foi a surpresa do rei ao descobrir que aquele feio arranhão tinha desaparecido e no seu lugar aquele artesão entalhou uma bela rosa. O arranhão anterior tinha se tornado o talo daquela rara flor, daquela bela rosa. O rei amou, o rei ficou todo empolgado e perguntou então ao artesão: que belo trabalho, que excelente ideia! Me diz aí, quem é este grande artesão que é seu mestre? E o artesão respondeu: meu rei, Deus, ele é o artesão da vida. O que eu aprendo dessa história para a gente terminar aqui? Deus está sempre, se permitirmos, transformando nossos arranhões em algo de belo. Eu quero terminar fazendo para você algumas perguntas. Você quer restauração para a sua vida?
Você quer que Deus transforme esse arranhão que está no seu coração em uma bela rosa? Você quer cantar alegremente como o povo de Israel cantou? Grandes coisas fez o Senhor por mim e por isso estou alegre. Você quer? Então eu convido você agora mesmo a fechar os seus olhos e fazer uma breve oração comigo. Senhor meu Deus, restaura minha vida. Perdoe pela secura do meu coração. Restaura, ó Deus, para que eu possa ter alegria de estar na tua presença, alegria de ler a Bíblia, alegria de orar, alegria de estar na igreja louvando ao Senhor, alegria de estar na igreja trabalhando pelo Senhor, alegria, ó Deus, tremenda, maravilhosa, ao ponto de eu dizer como o salmista disse, grandes coisas fez o Senhor por mim, por isso estou alegre. Restaura, ó Pai, restaura a nossa vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém.